realmente da Bíblia do Antigo Testamento, tá? Mas vamos então para a aula. Quem sabe hoje nós vamos terminar Gênesis, né? Se Deus quiser. Hoje nós vamos fazer um panorama mesmo, correr os 50 capítulos e ver os pontos principais desses 50 capítulos. Tem a sua Bíblia a postos, nós não temos muito tempo. Eu vou falar, alguém leia, não perca tempo, leia, e a gente vai seguindo capítulo por capítulo. Para entender, eu vou passar talvez alguns detalhes aí, mas nós entendermos todo o fluxo dessa história do Antigo Testamento, de Gênesis agora, tá? Bom, nós já falamos demais sobre criação, tá? Mas vamos ver aí. Bom, capítulos 1 e 2, Deus cria o mundo, coloca nele o ser humano, né? Deus coloca ordem no mundo e coloca o homem para cuidar de um jardim. No capítulo 2, Deus também dá ordem para o homem, para que o homem não tomasse de um fruto, a gente sabe de toda essa história. Aí no capítulo 3 a questão é a queda, né? A serpente seduz o ser humano, né? O leva a desobedecer aquilo que Deus havia ordenado. A partir da desobediência do homem, que era o gerente da terra, toda a criação sofre a mudança, a natureza fica distorcida, a vida é mais difícil. O ser humano é amaldiçoado por ter quebrado toda a ordem que Deus havia criado. Só que, na verdade, quem foi amaldiçoado? A serpente foi amaldiçoada e quem mais? A terra. Se você ler o texto, fala, maldita é a terra, e ele amaldiçoou a serpente. Mas ele não amaldiçoa o homem e a mulher. Ele fala, você, né, ele não fala maldito é para o ser humano. Ele fala, você vai sofrer dores de parto. Fala para o homem, você vai sofrer para conseguir tirar o fruto da terra. Mas maldição, vamos supor, vai sobre a terra e a serpente também é amaldiçoada. Agora, o que acontece? Por que a terra é amaldiçoada? A gente vai ver, seguindo essa história aqui, a gente vai perceber uma coisa. Preste atenção na terra. E veja a terra não como o planeta Terra, como o lugar onde o ser humano habita. E aí a gente vai ver algumas coisinhas aí, vai ficar algumas outras coisas mais claras. Mas a terra é amaldiçoada, tá? Que consequentemente, quem vai sofrer a maldição da terra? O ser humano, tá? Mas a gente vai entender o porquê disso melhor mais para frente. Esse é o capítulo 3, é a queda. Capítulo 4, Caim e Abel, né? A oferta de Caim não é aceita por Deus, ao passo que de Abel é. Caim fica com raiva do irmão, ou com inveja do que tem acontecido. Deus adverte Caim, mas ele não domina o seu pecado e acaba matando o próprio irmão. Caim é amaldiçoado, Deus fala, amaldiçoa ele. Ele é lançado da face da terra, já liga aqui, ó. O Caim, ele fala, eu estou sendo, ó, veja lá alguém, capítulo 4, versículos 10 a 14. Rapidinho, não espere alguém falar, leia. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber em tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje mudanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Isso. Veja como é centralizado a terra, né, em todo esse discurso. O sangue do seu irmão clama da terra. E Deus fala assim, eu tô te excluindo da face da terra. Tipo, eu estou tirando a terra de você. E o próprio Caim fala isso. O que vai ser de mim? É muito pesado isso, porque o Senhor me tirou da face da terra, né? Então veja quanto se fala de terra. Tá? E você vai perceber em outros momentos. Existe uma centralidade da terra aí. Por que a centralidade dessa terra? A gente vai perceber isso em todo o Pentateuco, e principalmente, na verdade, toda a história do Antigo Testamento. A terra, ela é a habitação do ser humano. É o lugar onde Deus montou um ambiente para que o ser humano vivesse. Esse ambiente se chama terra.
Só que o ser humano ele está intrinsecamente ligado à terra, até mesmo pelo nome dele. O nome Adão, né? Deixa eu até ver se a gente acha aqui. Não. A palavra Adão, ela vem da palavra terra. Adão, Adamá. A palavra terra é Adamá. Adão, o homem que foi denominado, se chama Adam, seria Adão em hebraico, e Adamá. Adamá é o feminino de Adão. Tá? Então, a terra se chama Adamá, o homem se chama Adão. Então, porque eles estão intrinsecamente ligados. Porque da onde veio o homem? Da terra. Ele foi formado do pó da terra. Então, existe uma ligação muito grande. E o homem ele foi arrancado da terra quando ele pecou. Ele foi arrancado da terra perfeita que Deus havia criado, que se chamava o Jardim do Éden. Ele foi para uma outra terra. Ele ficou fora do lugar perfeito que Deus havia criado. Ele foi arrancado. Só que você vê que o Caim ele foi amaldiçoado e Deus ainda piora a situação dele. Para você vai ser mais difícil ainda arrancar o fruto da terra. E o Caim ele fala, é muito duro o que o Senhor está fazendo comigo, porque eu fui removido da face da terra. Porque o Senhor está me tirando, o Senhor não está me dando um lugar de descanso, entre aspas, a terra. Você vê a centralidade da terra, e a gente vai ver isso mais lá para frente, em outros pontos, o quanto se fala de terra. Tá? Vamos seguir aí, que a gente tem muita coisa para ver. Então o capítulo 4, você pode ir seguindo na sua Bíblia, vendo os capítulos, tá? O capítulo 4 vai mostrar lá a oferta de Caim, toda essa questão, a maldição. No 4 e no 5, você tem, por exemplo, 4:26, alguém leia, por favor. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Você vê aí que está sendo falado, depois que morreu Abel, Adão e Eva tiveram um outro filho que é Sete. Eles tiveram vários outros filhos. A questão é que o foco aqui é em Sete, porque é Sete que vai seguir a linhagem, que vai seguir a história do povo de Deus. E de Sete tem Enos, e fala, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí está colocado o nome Iavé, né? Ô louco. Aí começou a se invocar Iavé. Então, a gente não sabe exatamente o que quer dizer isso. Se começou a se formalizar um tipo de culto, um tipo de adoração, mas se começou a invocar o nome do Senhor, e o foco aí começou a se invocar o nome Iavé. Esse é o ponto, né? Talvez de Deus se tornar conhecido como Iavé. A partir do capítulo 5, 5:2, veja como é o 5:2, alguém leia. Isso. Os dois são chamados de Adão. Homem e mulher os criou e foram chamados de Adão. Porque a palavra Adão não significa simplesmente homem, significa humanidade. Existem outras palavras, né? A palavra homem do sexo masculino em hebraico é outra palavra, é Ish. Não tem nada a ver com Adão. Adão seria um nome e esse nome significa humanidade também. Tá? Agora veja o versículo 3, que interessante. 5:3. Exatamente. O que é de interessante nessa descrição desse filho aí? A imagem e semelhança. Ou seja, assim como Adão foi feita a imagem e semelhança de Deus, agora Sete foi feita a imagem e semelhança de Deus. O autor já está te indicando. É essa turminha aqui que a gente vai seguir. Tá? São dispositivos, né, retóricos para te indicar o caminho que ele está seguindo. Sete é a imagem e semelhança de Adão, e ele vai focar na descendência de Sete, né? Capítulo 5, 21 a 24 vai falar de Enoque, que já não era mais porque ele andava com Deus. Então é aqui que está Enoque. E onde está Metusalém, ou Matusalém, como colocaram também, o 5:27 vai aí descrever Matusalém. Quantos anos Matusalém tinha? 900 e? Isso, é o mais velho, tá? Noé vai ser o último da história aqui que vai ter tantos anos assim, ele tem pouco menos, 950 alguma coisa, 960, acho 950 alguma coisa. Mas veja que no 5:28 aparece Noé.
Então, aqui foi falado dos descendentes de Adão. Deixa eu inclusive até ver aqui. O 5:1, veja o 5:1. Veja capítulo 5, versículo 1. Esse é o livro da genealogia de Adão. Genealogia é aquela palavra toledote lá, as gerações, as descendências e tudo. Então ele contou a história de Abel e Caim, contou a história de Adão, falou assim, bom, agora deixa eu dar um resumo da família de Adão. Capítulo 5 é a genealogia, e lá na genealogia vai aparecer o Noé. Né? Até o final do 5, o 5:32, era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé, né? Então aí tem, Noé já aparece um pouco antes, aparece a partir do versículo 29, né? Mas falou de Adão, contou a descendência dele e parou em Noé. Bom, da descendência de Noé, de Adão, 7, teve Lameque, isso, aquilo tudo, parou em Noé. E esse é o cara que a gente vai continuar a história. Capítulo 6 vai falar então de Noé, ou seja, vai falar da corrupção do gênero humano, né? É o anúncio do dilúvio, a corrupção do gênero humano, aquela questão lá que nós estudamos sobre as filhas dos homens, os filhos de Deus e tudo mais, está aqui no capítulo 6, a corrupção do homem. Capítulo 7 vai começar o dilúvio, né? No capítulo 6 é anunciado o dilúvio, Deus fala, Noé se prepara. Capítulo 7, praticamente 1 ano dentro da arca eles ficam, tá? Foram 40 dias de dilúvio, 40 dias de chuva, 40 dias enchendo a terra de água. Depois de 40 dias parou de encher de água, só que vai demorar quase 1 ano dentro da arca para que eles saiam dela, porque daí ele vai descrevendo, em tal mês pararam de subir as águas, em tal mês foi diminuindo as águas, em tal mês o cume dos montes foi aparecendo. E se você conta o total, eles ficaram quase 1 ano, até alguns contam 371 dias, contando os meses, porque no 17º dia do tal mês eles saíram da arca e tudo mais. Então, dentro da arca eles ficaram praticamente 1 ano, porque até que depois começou a descer as águas, mas ainda tinha lama, tinha isso, aquilo, tem aquele história, Noé vai soltar um corvo, depois ele solta uma pomba, a pomba volta, depois a pomba não volta mais, ele entendeu que a pomba já tem lugar para descansar, está chegando a hora, né? Então é isso daí que acontece. E isso tudo vai seguir, capítulo 8, as águas começam a baixar, né? E aí no 8, 20 a 22, você vai ver a questão do altar lá, alguém leia 8, 20 e 22. Levantou-se Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seca, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso. Então Noé faz uma oferta a Deus, Deus se agrada, e ele fala, não tornarei a amaldiçoar quem? A terra. Eu não vou mais amaldiçoar a terra, e a gente vai ver mais coisa ainda. Porque o homem é mau. Veja, aconteceu o dilúvio para acabar com a humanidade, com parte da humanidade, mas Deus continua dizendo, o homem continua sendo mau. Tá? Ele só está tentando diminuir as consequências da maldade humana. Desde sua mocidade, né? Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Deus está prometendo, eu não vou mais mandar dilúvio. Nunca mais vou mandar. E até enquanto durar a terra, é até interessante que ele está essa é uma terminologia para dizer de alguém que tem vida e morte. Enquanto durar, enquanto viver a terra, de certa forma. Então ele já está mostrando aqui que ela não é eterna. Tá? Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão. Ou seja, eu vou manter a ordem do mundo. Eu vou manter as estações, eu vou manter a ordem que eu estabeleci. O dilúvio foi um distúrbio dessa ordem. Deus mudou a ordem da natureza para provocar o dilúvio. E ele falou assim, eu vou colocar de volta e eu não vou mais mexer. Eu estou prometendo a vocês que eu não vou mais mexer nisso, para vocês entenderem, para vocês se acalmarem, não achar que eu vou ficar destruindo a terra a qualquer hora. Mas veja só que interessante, capítulo 9, a aliança de Deus
Do 1 ao 19 tem muita coisa aí. Deixa eu passar isso daqui. Mas olha só, acho que eu tenho marcado aqui. A aliança de Deus com Noé. Eu já ia falar Moisés, olha só. Né? Mas preste atenção aqui. Diz também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, animais domésticos, selváticos que saíram da arca. Eu estou fazendo, tá, aliança com vocês e com todos os seres. Ele fala mais claro, né? Estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus está deixando claro. Aí ele anuncia lá, né, o arco, que será por sinal, olha aqui, da aliança entre mim e quem? E a terra. Por quê? A terra é o palco onde todos vocês, seres humanos, entre mim e a terra, ele já está anunciando, os seres humanos, os animais selváticos, está tudo, a terra como um todo. Eu estou estabelecendo uma aliança com todos. Minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. Então, Deus é muito claro, eu não estou fazendo só com Noé, estou fazendo com a humanidade, com toda a terra. Deus, a aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. De novo, tá? Entre mim e toda a carne que há sobre a terra. Tá? É muito claro isso, de novo, falando da terra. Se coloca a terra, que é o resumo de tudo isso, e até pelo seguinte: o ser humano pecou e houve a consequência de tudo isso. A terra sofreu consequências, os animais sofreram consequências, toda a terra sofreu consequência. Imagine o seguinte: é como se fosse uma resolução da ONU contra uma nação. Aí você tem um presidente picareta, um ditador, né, que vai lá, oprime o povo, isso, aquilo tudo, começam embargos econômicos contra aquela nação. Quem é que vai sofrer? É o presidente? O embargo? Ele é o que menos sofre, né? O povo sofre. Mas se não for feito algo contra a nação toda, talvez não haja mudança. O ser humano, como gerente da terra, que foi o que aprontou, ele vai sofrer as consequências, porque Deus não é tão injusto quanto a ONU e todos os seres humanos que nós somos. Né? Então o que acontece? O ser humano vai sofrer consequências, mas toda a natureza sofre as consequências, porque o ser humano é o gerente da natureza. Deus colocou ele como o gerente da natureza e ela está sofrendo as consequências porque esse gerente errou. Né? Seria a mesma coisa do presidente de uma empresa que faz besteira com os negócios e todos os funcionários sofrem as consequências. Né? Então, aí, capítulo 9, versículos 20 a 29, você tem uma maldição sobre Canaã, né? Que daí o Noé, a partir do versículo 20, ele foi lá, ele era lavrador, fez uma vinha, fez vinho, bebeu, encheu a cara, ficou, né, bem bêbado, e ele ficou nu, e o filho dele viu. Não foi o Canaã, foi o pai do Canaã, foi o Cã que viu. O texto, ele não vai dar os detalhes, fala assim, ó, só porque ele viu, o cara vai ser amaldiçoado. E tem mais uma gravidade, foi o Cã que viu e foi o filho dele que foi amaldiçoado. Parece estranho a história. Né? Mas o que está acontecendo aqui os comentaristas veem assim, talvez não houve espaço para ficar dando detalhes da história, mas o fato de Cã ter visto o pai nu e ter ido falar para os irmãos, a ideia que dá aqui talvez não foi avisar, gente, o pai está lá, não, talvez ele foi lá tirar sarro do pai, ou falar mal do pai, ou qualquer outra coisa. Agora, os dois irmãos mais velhos não levaram na brincadeira, não acharam engraçado, pelo contrário, foram lá e cobriram o pai. Né? Então você tem toda essa história. E a ideia de Cã é que talvez, será que o Canaã estava participando? Ou será que isso é uma consequência? Ou é algo que está sendo colocado para falar da maldição da terra de Canaã, ou dos povos de Canaã? O pessoal já liga algumas coisas aí. O fato é que a maldição, a partir do versículo 25, é sobre Canaã, sobre o filho de Cã. Tá? Então ele é amaldiçoado ali por Noé. E houve esse episódio, é um episódio curto que é contado, mas é contado, acontece essa história aí. Aí começa o capítulo 10. Pronto, agora a gente contou algumas coisas de Noé, aconteceu tudo isso, o dilúvio e tal, agora eu vou dar um resumo da família dele, vou dar a genealogia, né? Capítulo 10, versículo 1, são estas as gerações, as genealogias, a história de Noé, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé.
E aí vai começar toda essa lista de filhos aí, né? Os descendentes de Noé, o povoamento da terra, versículo 32. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio, né? Então, a partir desses aí foi sendo povoada a terra. Começa o capítulo 11, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, e nem falam, eles quem? Ora, todos os descendentes de Noé. Eles se juntaram, ao invés de se espalhar, eles se juntaram, vamos tornar o nosso nome célebre, vamos fazer uma torre chegar até Deus, chegar até os céus e tudo mais, né? E vai acontecer então a Torre de Babel, né? Contar a história, Deus desce lá, vê que o desígnio do homem é mau. Quando eles se juntam, a coisa é pior ainda. Então deixa eu espalhar esse povo, né? Então Deus espalha eles e há essa disseminação e se espalhar por toda a terra. Capítulo 11, a partir do versículo 10, vai então falar agora de Noé, falou antes dos 3 filhos. Desses 3 filhos, o que vai seguir a história é Sem. Então, a descendência de Sem. São estas as gerações, genealogias, a Toledote de Sem. Ora, ele era da idade de tantos anos e começa a descrever um monte de gente que vai viver aí, né? Até chegar 11, 31 e 32. Tera, pai de Abrão, sai de Ur dos Caldeus com a família e vai em direção a Canaã. Eles param no meio do caminho e se estabelecem em Harã. O que acontece, veja aí no versículo 31, 11 e 31. Já antes, né? Veja o 11 e 27. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Noá e Harã. Harã gerou Aló. Então ele já está colocando aqui os personagens dos próximos capítulos. Tá? Morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. E vai falar aí, Abraão tomou a Sarai e tudo. Versículo 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Vamos ver se a gente acha um mapinha aqui. O caso é o seguinte, eu nem sei se dá para melhorar aqui, bom, deixa eu não mexer aqui que a gente não tem muito tempo. Ur dos Caldeus era para cá, um pouco mais para baixo aqui, tá? Da onde veio Abraão? Quem saiu de Ur dos Caldeus foi o pai de Abraão, tá? O Tera, que começou essa jornada, e o texto fala que ele planejava vir aqui. Será que Deus já havia falado com Tera? Nós não sabemos. Será que Deus já havia falado, Tera, sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar? Nós não sabemos. O que sabemos é que ele pegou toda a família e começou o caminho no crescente fértil para chegar até aqui. No meio do caminho, Harã está aqui em cima, está ali na Síria. Eles pararam ali, se estabeleceram e foi onde o Tera morreu. Engraçado que a cidade se chama Harã, o nome do filho morto lá em Ur dos Caldeus. Será que foi ele que estabeleceu essa cidade em homenagem ao filho, colocou o nome de Harã? Nós não sabemos. Mas eles se estabeleceram naquele lugar. E está ali Abraão estabelecido naquela terra, até que, né, capítulo 12. 12:1, o texto famoso, 1 a 3, né? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, que já estava morto, mas era a casa do pai dele, da família dele, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão foi colocado na história, foi mostrado o que aconteceu, da onde ele veio, quem era o pai dele, tudo. O personagem, basicamente um dos personagens principais, de quem é mais falado, aparece então. E Deus fala uma coisa, né, faz essa promessa para ele. Sai, eu vou te mostrar uma terra, e eu vou fazer uma grande nação de você e tudo mais. Então, o resto da família de Abraão fica lá em Harã, fica lá em cima. Vem ele com a esposa para cá. O sobrinho dele, Ló, acompanha ele. O sobrinho, Ló, vai junto.
o resto da família fica lá em cima. E esse resto da família vai aparecer de novo, momentos especiais da história. A família está lá em cima, a parentela está lá. Capítulo 14. Antes, o 13, né? No capítulo 13, Abrão e Ló se separam, porque eles se estabelecem ali na terra de Canaã, e aí eles tá crescendo o rebanho deles e tudo, começa a vir umas briguinhas entre os pastores do Ló e os pastores do Abrão. Aí o Abrão fala, olha, chega aqui, Ló, olha aqui, vê para que lado você quer ir, vai. A gente não tem espaço aqui junto, vamos nos espalhar um pouco. Aí ele vê, o Ló fala, eu quero ir para esse lado. Tá bom. Daí Deus nisso fala, ô Abrão, dá uma olhada aqui, capítulo 13, versículo 14. Né? A partir do 14, que é quando Deus vai falar para ele, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde está o norte para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará a sua descendência. Levanta, percorre essa terra, comprimento, largura, porque eu vou te dar. Né? E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre. Esses carvalhais de Mamre, você vai ver, ele apareceu um monte de vezes em Gênesis. É um ponto central ali, vai ver. E Abraão voltou para os carvalhais de Mamre. E Jacó parou nos carvalhais de Mamre. Dona Emma. Não é tanto essa questão, assim, na verdade, o que Abraão fez foi o seguinte, Ló, você tem o vale, você tem as montanhas, isso, aquilo, eu vou deixar você escolher primeiro onde você acha melhor você ir. Não, ele ainda não sente dono não, porque na verdade existiam muitos povos ali, e na verdade o Abraão, ele é um estrangeiro que está no meio da história. Inclusive, a palavra hebreu significa estrangeiro. Por isso que eles foram chamados hebreus. Porque eles sempre foram estrangeiros. Vieram lá de Ur dos Caldeus, vieram para cá, falavam uma outra língua, tiveram que aprender línguas. Então o povo de Israel sempre foi chamado de hebreu. Quando lá os irmãos de José vão para o Egito, quando José chega no Egito, e vai para a casa de Potifar, ele é chamado de hebreu. Porque ele é um estrangeiro. Né? Ou às vezes fala, eu sou um estrangeiro, eu sou um hebreu. Então a palavra hebreu significa isso. Então tinha muitos povos na região e Abraão, na verdade Abraão está ali dando a oportunidade para Ló, fala assim, eu não vou colocar preferência, apesar de eu ser o seu tio, ser mais velho, eu vou deixar você escolher para onde você quer ir. E depois dele escolher, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, olha para tudo isso daqui vai ser seu, eu vou te dar. Tá? E daí o Abraão se estabelece nos carvalhais de Mamre, né? Junta a Hebron e levanta ali um altar ao Senhor. Tá bom. Capítulo 14. No 14, de 1 a 17, tem uma guerra entre 9 reis. Tá? Vem 5 reis lá do norte, talvez lá do lado da onde Abraão veio, da região da Babilônia, e vieram para Canaã para tentar atacar alguns povos. Nessa época, o Ló já estava morando em Sodoma. E Sodoma é uma das cidades atacadas. Aí o Abraão, com mais uns 300 da turma dele lá, corre atrás desses 5 reis que vieram atacar as 4 cidades, os 4 reis, e ele consegue resgatar, né, derrotar esses reis, se ver, só com 300. Quando fala reis, a gente pensa, né, um exército gigantesco. Reis era o prefeito de uma cidadezinha de 500 pessoas naquela época. Tá? Principalmente na época de Abraão, o pessoal era tipo, 10 casas era uma cidade. Entendeu? Depois, na época dos reis de Israel, aí a coisa cresce. Mas até aqui, são muitas pessoas começando a se estabelecer ali naquela terra. São tribos, né? Então, Abraão, com 300 homens, vai lá e derrota esses 5 reis com a ajuda de outras pessoas. E ele traz Ló de volta. O Ló vai voltar para Sodoma, né? E depois eles vão celebrar, né, a questão. Veja lá o 14, de 18 a 24. O rei de Salém, o Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão. O 14, 18. O Melquisedeque é essa figura, né, até é colocado, né, Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né, não tinha
no começo de dias nem fim de dias, e simplesmente porque não fala de onde veio quando ele nasceu, nem para onde ele foi, para onde ele morreu. E onde é Salém? Salém era o primeiro nome de Jerusalém, tá? Então, depois os jebuseus vão pegar Jebusalém e transformar em Jerusalém. Então, é Salém aqui ainda, tá? E é engraçado que todos os reis tinham esse final Sedeque, Melquisedeque. E Melquisedeque deve ser, meu rei é justo, ou rei justo. Sedeque é a palavra justo em hebraico. Depois você vai ter esqueci o nome. Tem um outro que também vai ser o rei dos jebuseus, ele tem um Sedeque no final, que deve ser um costume do pessoal de Salém ou de Jerusalém. Caminhando a história. Aconteceu a história com Melquisedeque. A gente tem muito o que ver aqui, senão a gente tinha que gastar um tempo aqui. Você vê que Deus está contando a história da linhagem de Sem, Cão e Jafé, Abraão e tudo. Mas tem um cara que não tem nada a ver com a história, o Melquisedeque que não está em nenhuma genealogia, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele é sacerdote de Yahvé, ele serve Yahvé. Tá? Então não existe esse exclusivismo, não, Deus só gosta de Abraão e dessa turminha, o resto tudo foi para o inferno. Deus tem a história dele com outras pessoas que talvez não houve tempo aqui em Gênesis, na história toda, para Deus contar tudo o que ele fez com outros povos, principalmente naquela época. Vamos seguir. Capítulo 15... Deus promete recompensar Abraão, mas Abraão lamenta de não ter um descendente. Aí Deus promete um descendente. Aqui no 15, porque o Abraão fala, mas o que adianta o Senhor me dar isso, fazer tudo mais, se eu não tenho um filho legítimo? E de novo, até esqueci de passar, um outro estudo que a gente poderia fazer é o seguinte. O que Deus prometeu para Abraão lá no capítulo 12 e tem prometido tudo isso? Ele prometeu a vida eterna para Abraão? Prometeu que ele vai para o céu tocar arpinha de roupinha branca? Que é a nossa grande esperança. Deus prometeu o que para ele? Uma terra e muitos filhos. Essa era a salvação da época, vamos supor. Por quê? A consciência do mundo vindouro não era tão grande, não era essa a questão. A questão não era eu vou ficar com Deus. Salvação é eu estou com Deus, eu ando com Deus, eu vivo com Deus. Então, a salvação de Abraão é ele ter Deus na vida dele. E Deus na vida dele, Deus está o abençoando. E o que Deus promete a ele é terra e filhos. E terra, eu vou te dar uma terra, porque eu arranquei o homem da terra perfeita que era o jardim. Eu amaldiçoei a terra, agora eu vou te dar uma terra em que você possa viver, uma terra ideal em que você possa viver nesse mundo até que você vá para o mundo vindouro. Mas eu vou te dar uma terra, um lugar para você se estabelecer. De novo, a centralidade da terra na história, tá? Vamos seguindo aí. Capítulo 15, foi o que a gente estava vendo, né? Abraão, deixa eu ver. O final do capítulo 15... Depois, o 15 do 1 ao 11 é Deus falando tudo isso, eu vou te dar, e Abraão, mas como é isso? E Deus fala, eu vou te dar um descendente mesmo, seu. Não vai ser o filho de uma escrava, vou te dar um descendente. Mas como vai ser isso? E daí Deus faz um pacto com Abraão, que é a partir do 12 ao 21, que é quando Deus fala, Abraão, pega uns animais aí e corta eles no meio. E aí Deus monta um cenário de pacto, tá? Deus monta esse cenário, Deus manda preparar um cenário de pacto. Corta os animais no meio. Isso era um cenário na época que fazia o seguinte, a pessoa corta o animal no meio e passa no meio dele dizendo o seguinte, se eu não cumprir a minha parte, você pode fazer comigo o que foi feito com esse animal, me corta no meio. Então Deus se dispõe a fazer isso, coloca todos esses animais e aí passa uma tocha de fogo no meio, simbolizando Deus passando, assim, eu estou fazendo um pacto com você. Tá? Então, Deus monta essa ilustração para Abraão, tipo assim, se for necessário fazer igual vocês homens fazem, eu faço, não tem problema, mas perceba que eu estou prometendo que eu vou fazer isso, né? Beleza. Aí, capítulo 16, Sarai e Agar e o nascimento de Ismael. Então, capítulo 16 vai nascer o Ismael, que é filho de Abraão com Agar, que era escrava. Naquela época era como, eu não posso gerar filhos, então pega a minha serva e gera filhos com ela, que vai ser seu filho e tudo, né?
Só que a Sara não gosta muito, tem aquela história, né? Depois a escrava fala assim, bom, o seu marido gostou de mim, né? Quem sabe ele joga você para fora e eu fico, né, no seu lugar. Tem tudo isso daí. Mas nasce Ismael. E até a Sara briga e quer mandar ele embora, mandar a Agar embora, mas eles voltam e depois vai ter a hora que aí sim vai ser expulso e vai ter uma outra história aí que a gente vai chegar lá, né? Então isso é o capítulo 16, Sara e Agar, ainda Sarai, né? Capítulo 17, aí que no capítulo 17 Deus vai mudar o nome de Abraão, mais uma vez Deus promete, passou-se o tempo, Deus faz a promessa, reafirma que vai acontecer, tá? Deus faz essa promessa, tá? Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, tal. E aí, a gente não tem tempo de ler tudo. Veja quantas vezes se fala, Deus fala assim, eu vou fazer aliança com você, né? Mas não tinha feito aliança? É aí que os comentaristas vão falar assim, não, são várias tradições da aliança que foram juntadas e compiladas para mostrar Deus falando desta aliança aí. O que é importante nós vermos que Deus falou que ia fazer uma aliança, e aí Deus institui a circuncisão. O sinal de que você tem um pacto comigo, né? Deus tinha feito uma atitude, passar no meio dos animais. Agora você vai tomar uma atitude, Abraão. Você vai mostrar que você vai cumprir esse pacto. Você vai fazer um sinal, né? Cortada a pelinha ali no pênis do homem. E esse é o sinal da circuncisão, que é sinal de que vocês caminham comigo. Aí alguns falam, nossa, que coisa mais estranha, né? Fazer uma coisa, um sinal, logo no órgão genital e tudo, porque significa o sinal da onde se gera a descendência. Tem toda essa imagem, existem alguns outros pontos que tocam nesses pontos também, que a gente pode até ver aqui em Gênesis depois. Pois não. Era escrava, serva de Sarai. Isso, exatamente. E Deus ainda fala para Agar, de Ismael eu vou gerar 12 tribos, assim como as 12 de Israel, e vou fazer deles muito poderosos, né? E Deus continua a obra, inclusive vai aparecer daqui a pouco essa história, quando o Abraão manda embora Agar e o Ismael, ele manda mesmo. Porque a Sara pediu, né? Quem manda, manda, né? Aí o Abraão obedeceu e Deus abençoou. É isso que deixa claro o texto. Deus abençoou Ismael. É esse o ponto que quando Deus pega Ismael e Agar no deserto, é isso que Deus promete a Agar. Entendeu? É engraçado que no islamismo, o Alcorão tem a história de Abraão. E o filho legítimo de Abraão é Ismael. E o filho que é sacrificado lá é Ismael. Esse é o Alcorão, tá certo? O filho legítimo de Abraão é Ismael. O Isaac é o que foi, é o outro, né? Então cada um tem a sua versão da história, né? Detalhe que essa história aqui tem uns 1200 anos antes da história do Alcorão, né? Oi? Sim. Exatamente. Você ia falar mais alguma coisa? Uhum. Sim. Tem muito ódio. A palavra muçulmano significa aquele que se submete, né? O Islã é submissão mesmo, né? Mas é exatamente esse o ponto aqui. Nasce Ismael, que vai ser uma ramificação importantíssima para a história nossa hoje, principalmente, mas toda a história do povo de Israel. E outros povos vão surgir, tá, de Ismael, que são povos circunvizinhos,
que vão atacar às vezes. Porque depois, o Amonita, o Edomita e tantos outros povos, Edomita não, o Edomita vem de Esaú, tá? O outro nome para Esaú é Edom, por isso que nascem os Edomitas. Mas tem vários povos que vêm de Ismael, que dão umas cutucadas ali em Israel, e a gente vai ver isso daí. Vamos lá. O capítulo 17 é isso, é onde Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que vai se tornar parte de uma multidão, né? E Deus já promete que ele vai ter um filho chamado Isaac, e a palavra Isaac vem de rir-se. E vai ter 2 episódios aqui no capítulo 17, depois, mais lá para frente, que Abraão primeiro se ri e falou assim, eu já tenho 99 anos, Deus, não vai dar certo. Né? E ele se ri, falou assim, eu vou te dar um filho, ele vai chamar Isaac. E depois é a Sara que dá risada, inclusive Deus até fala, vai se chamar Isaac porque você riu. Ela, eu não ri não. Você riu sim. E é Deus falando com ela, né? A gente vai ver essa questão daqui a pouquinho. Então esse é o capítulo 17, vamos pular para o 18 aqui, né? O 18, Deus aparece em forma humana a Abraão, um antropomorfismo, até coloco aqui no 18, 21, né? Deus aparece de forma humana a Abraão junto com 2 anjos, esse é o capítulo 18, tá? Veja lá o 14... 18, 14, que é aquilo que eu falei, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil, daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara receosa o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que ristes. Aí é Deus falando, né? Então, Deus aparece em forma humana com 2 anjos e senta e come com Abraão e bate um papo com Abraão e ele fala isso, olha, eu estou confirmando, daqui a 1 ano, que eu já te falei há muitos anos atrás, falei que você vai ter um filho. Agora eu estou te avisando, vai ser daqui a 1 ano que você vai ter um filho. Estou te deixando claro agora que a promessa vai ser cumprida daqui a 1 ano. Tá. Depois, quando eles se levantaram e começaram a ir, Deus fala, será que eu devo esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer, já que ele anda comigo, é meu amigo e tudo mais? Aí Deus começa a falar, olha, eu estou por aqui com Sodoma e Gomorra. Então, e aí que eu falo até o antropomorfismo mais claro ainda, é o versículo 21, né, 18 e 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não é, sabê-lo-ei. Né? Então, cadê o Deus Todo-Poderoso, Soberano? Ele tem que andar até Sodoma e dar uma espiadinha para ver se é exatamente aquilo que ele viu. Essa é uma figura mostrando, né? Não é o Deus soberano, todo-poderoso, ele não sabe todas as coisas, porque ele vai ter que ir lá até Sodoma e saber se o que ele ouviu falar é verdade. Né? Então a história está ilustrando uma verdade, né? Está contando isso daí. E aí, Abraão começa a interceder e vem aquelas histórias, né? Deus fala que vai para Sodoma, Abraão sabe que o sobrinho dele está lá, Deus fala, mas se tiver 50 justos, o senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Se tiver 40, não vou destruir. Ele, olha, se eu acho mercê diante do Senhor, só mais uma pergunta, e se tiverem só 30 justos? Né? A história termina com 10. Né? Se tiverem 10 justos, não, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. E aí depois, capítulo 19, Sodoma e Gomorra, tá? Ló é resgatado de Sodoma e Gomorra são destruídos, tá? Os anjos vão lá, tiram Ló, tem toda aquela história, a destruição de Sodoma e Gomorra, versículos 23 a 29, aí no 30 até o 38, a origem dos Moabitas e dos Amonitas, as 2 filhas de Ló, a mãe morreu, né? Virou uma estátua de sal. Ou seja, mostrando, olhou para trás, quis voltar para aquela vida, morreu. Ló e as 2 filhas sem descendência, sem marido, sem nada, o nosso pai já é velho. Aí elas têm uma ideia genial, vamos embriagar nosso pai e ter relações com ele, para gerar descendência. Só gente boa na Bíblia. Aí uma outra observação essa descendência aí, eles são inimigos ferrenhos. Exatamente. E Gênesis está contando tudo isso. O povo de Israel que recebeu Gênesis está entendendo, foi da onde surgiu toda isso. É da onde vieram esses povos. Como surgiu toda essa história. Né? Então, claro, gente,
fala mal das filhas de Ló aqui, mas tipo, você vê a cultura da época, as questões da época, muito mais importante gerar descendência para o nosso pai do que a nossa honra, do que, né, tudo isso tem uma série de coisas envolvidas na história. Caminhando, capítulo 19 aí, capítulo 20, Abraão e Gerar, né, ele mente para Abimeleque, assim como ele já tinha mentido no Egito. Abraão tinha ido para o Egito já, falou, ó, Sara, fala que você é minha irmã, porque se falar que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Né? Mentirinha, né? Mentirinha Deus perdoa, né? Mentirinha branca. Então vamos lá. Aí deu o maior problema. E de novo o Abraão vem com essa história. É até engraçado, né? O Abraão aqui nessa história, até depois ele fala assim, olha, é que não é mentira. Porque, na verdade, a Sara é minha meia-irmã, porque ela é filha do Tera, pai de Abraão, com outra mulher. Ela é meia-irmã dele, de verdade. Tá? A Sara ela é meia-irmã de Abraão. Então, ele conta essa historinha aí, mas era esposa. Não tem, né, o que dizer. Tá bom, ele vai lá, ele mente para o Abimeleque, no fim eles fazem um pacto, um acordo, eles vivem juntos lá nessa região de Gerar. Tá? O versículo 2 que eu escrevi aqui, 12, né? É minha irmã também. Você vê aí o versículo 12, que é onde ele fala, mas ela também é minha irmã. Tá? Vamos lá. 21, o nascimento de Isaac. Né? E agora o Agar no deserto. Nasceu o Isaac. Quando Isaac desmamou, fizeram uma festa grande. Só que o Ismael, que era mais velho, ficava tirando sarro do Isaac. A Sara tomou as dores e falou assim, não dá mais, Abraão. Manda essa mulher embora com esse menino, não dá mais certo. Aí Deus fala para Abraão, atende a sua esposa, porque eu tenho uma outra história com o Ismael e a Agar. Fica tranquilo, porque eu vou cuidar deles, de certa forma. E ele manda ela embora, ela fica no deserto, acaba a água, falou assim, acabou minha vida, deixa o menino num canto, numa árvore, falou assim, eu não vou aguentar ver ele morrendo, e ela fica em outro canto. Aí o anjo aparece para ela e fala, o que você está fazendo aqui? Não, isso, aquilo, tudo. Falou assim, eu ouvi a oração do menino, é do jeito que o anjo fala, eu ouvi o menino, a oração dele, e eu vou preservar você, preservar ele, e ele vai ser uma grande nação e tudo mais. Cadê aqui o capítulo 21, a partir do 8 lá, né? 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou-os do céu a Agar e disse-lhe, que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Né? E olha só, versículo 21. 20. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Tá? Porque Parã era aqui mais para o sul e depois acabou casando ele com uma mulher lá do Egito. E essa daí é a história. Agora, Ismael e Agar... Deus estava com ele, veja que o texto é claro, Deus estava com ele, Deus estava com o Ismael, Deus está abençoando. Agora, então Deus continua abençoando outros povos, outras pessoas, mas ele tem uma história com essa outra descendência que se segue, que vai ser Isaac. Tá? Gente, tanta coisa para falar, olha, nem foi metade de Gênesis, não tem graça assim. Vai ter é que tem tanta coisa para se falar, né? E aí, o capítulo 22, né? O 21, depois tem no 21 ainda tem a aliança entre Abraão e Abimeleque, né? E nessa, não vai dar tempo de a gente ver tudo aqui, mas quando Abimeleque fala com Abraão, que você vê que Deus está cumprindo a promessa, porque o Abimeleque fala, olha Abraão, já tem visto que Deus está com você. Né? Que você é sempre bem sucedido, então está mostrando que Deus está abençoando Abraão mesmo e tudo, e ele se fixa, né? O 22:34 mostra onde ele vai se fixar lá. 22:34 não, eu já errei porque não tem 34,
Não, era o 21, 34. Mas vamos para o 22, que é quando Deus prova Abraão. Tá? E daí depois do 22, 19, então voltou Abraão aos seus servos e foram para Berseba, onde fixou residência. Né? Ele vai sempre mostrando alguns pontos onde Abraão fixa residência, agora em Berseba. Né? Berseba era bem no sul. Você vai ver depois lá na frente, quando fala dos reinos de Israel, que ele percorreu de Dan a Berseba. Dan era a última cidade do norte, Berseba a última cidade do sul. Forma de dizer do Oiapoque ao Chuí, de Dan até Berseba. Tá? Então Berseba é aqui bem no sul, então eles estão localizando para onde Abraão fixou residência. Ele ficou andando, fixando residência em diferentes lugares ali. Né? Mas essa daqui, no capítulo 22, é aquela prova de Abraão. Vai lá, toma meu filho, leva para o monte lá, sacrifica ele. É lá onde Abraão vai falar, Deus proverá, né? Deus provê realmente o livramento, um animal que é sacrificado, e eles voltam, e Deus fala, eu vi que realmente você realmente confia em mim. Tá? Aí o 22, 20 a 24, olha só, vai voltar a falar vou falar do irmão de Abraão. Por quê? Porque eu tenho que colocar a Rebeca, que vai casar com o Isaac. Então ele puxa lá, deixa eu voltar lá para o irmão do Abraão, que ficou onde? Onde o irmão de Abraão morava? Em Harã. Muito bem. Nota 10 para a senhora, dona Emma. Tá? Então, passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos. Milca também tem dado à luz filhos a Noar, teu irmão. Uz, o primogênito, Buz, olha cada nome bonito, seu irmão, Quemuel, pai de Arã. Quécede, Razoda, não vou falar esses palavrões, vai demorar mais ainda. 23, Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Noar, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também filhos e tudo mais. Pronto. Lá em Harã, a família de Abraão continuava e gerou uma sobrinha, né? Sobrinha de segundo grau para Abraão, que se chamava Rebeca. Por quê? No capítulo 23 vai morrer a Sara, tá? Você vai ter a morte da Sara. O 24, o Abraão manda buscar uma esposa para o Isaac. Só que Abraão fala o seguinte, não vou pegar nenhuma moça dos cananitas aqui, do pessoal dessa região. Eu vou pegar gente da minha família para casar com meu filho. Daí ele vai falar o que para o servo? Vai lá para Harã e lá você vai pegar uma mulher para o meu filho. E aí a história é até longa. Veja o capítulo 24 como é longo, né? Capítulo 24 tem 67 versículos. Tá? E a história é longa porque vai contar a história do servo de Abraão, de como ele encontrou a Rebeca. Tá? De como ele encontrou ela, deu tudo certinho e tudo mais, encontrou e trouxe ela. Ele conta uma história grande. É aqui nesse texto que você vai achar gente que defende o uso de piercing, tá? Porque o servo de Abraão vai lá e coloca um piercing no nariz da moça, que era um símbolo, um pacto, acordo e tudo mais, e ele coloca o piercing nela, né? E por aí vai. Capítulo 25. Sara morreu, o Isaac agora tem uma esposa e vai continuar a descendência através do Isaac, só que o Abraão teve mais alguns filhos. Depois que a Sara morreu, ele se casou com uma outra mulher, a Quetura. Tá? E aqui são listados os filhos, então, que Abraão teve com a Quetura. Versículo 5, 25:5, tá? 25:5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Ou seja, o Isaac é o filho, ele teve outros filhos, mas deu pouquíssima coisa, porque ele deu mesmo para o Isaac. Tá? E aí, o 25, a partir do versículo 7, morre o Abraão. Morreu o Abraão, ou seja, acabei a história de Abraão. Agora o Ismael voltou. A partir do versículo 12. Por quê? Vai contar a descendência de Ismael. Bom, eu tinha começado a contar a história do Abraão
como tem o Abraão, tem o Isaac, eu vou continuar com essa história, deixa eu só dar mais um pouquinho para vocês o que aconteceu com essa outra parte da descendência de Abraão, o Ismael. E aí ele vai contando então, né, algumas pessoas aqui, aqui ó, versículo 16. São esses os filhos de Ismael, e esses os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. Tá? Então, ele fala de 12 príncipes. Assim como essa descendência vai ter 12, a descendência de Ismael vai ter 12 também. E Deus está tendo uma história com eles. Se eles no meio do caminho vão chutar o pau da barraca, né, é outra história, mas Deus está tendo uma história com esses aí. E aí então, a partir do 19, os descendentes de Isaac, porque ele vai continuar essa história aí, tá? E dos descendentes de Isaac, quem são os descendentes de Isaac? Jacó e Esaú. Vai começar, né, o grande drama familiar. Jacó e Esaú, né, os fazedores de contendas. Então, vai começar aqui o 25 do 19 ao 26 vai contar o nascimento dos irmãos, tá? Onde vai sair o nome Jacó, eles eram gêmeos e tudo, tem aquele que saiu primeiro, os dois são gêmeos, mas o importante é quem ia nascer primeiro, porque o primeiro é o primogênito que fica com 50% da herança, o resto divide, se tiver 100 irmãos, 50% dividido com 100, tá? Então, o primogênito é o cara que vai substituir o pai, essa é a importância. E a grande história, 27, capítulo 25, dos versículos 27 ao 34, já fala que o Esaú vende o direito de primogenitura. O Esaú não estava muito preocupado com essa coisa tão importante que é primogenitura. Tá? E o Jacó, que era um cara que gostava de passar a perna nos outros, achava isso extremamente importante e ele dá uma rasteira no irmão e o irmão fala, tá bom, eu te dou essa primogenitura, só me dá esse prato de lentilha aí que eu estou com muita fome. Então, mostra o Esaú que não dá importância para as coisas extremamente importantes daquela sociedade e diante de Deus, porque tinha a questão de ser abençoado pelo pai que vinha a bênção de Deus, e o Jacó que dava importância, mas não era um cara leal, um cara correto. E talvez até influenciado pela mamãe, que já tinha ouvido Deus falar, é desse daí que eu vou abençoar, e ficou querendo ajudar Deus, né, na história e acabou fazendo um monte de besteira. Cai o capítulo 26, vamos dar só um pouquinho mais, a gente já está terminando por hoje, tá? Olha só o que acontece aqui no 26. Isaac na terra dos filisteus, ele mente sobre a sua esposa, você já viu essa história em algum lugar? Né? Faz aliança com Abimeleque, o mesmo Abimeleque para quem Abraão mentiu, ou talvez não seja o mesmo, talvez seja o filho dele, né? A história acontece exatamente igual, né? Só que agora o Isaac não pode falar que é irmã, ele pode falar, é minha prima, mas não é minha irmã, tá? Era prima de terceiro grau, na verdade, né? Mas era prima, mas ele mente, acontece a mesma coisa, o Abimeleque acaba sofrendo as consequências porque quis pegar a Rebeca, né? E Deus intervém e muda essa situação. O Isaac mostra que ele realmente mentiu e tudo, e no fim eles fazem um pacto, fazem um acordo e todo mundo vive junto. Tá? Esse é o capítulo 26. E aí o 27 é aquela grande história do Jacó enganando o pai, passando a perna no irmão, a mãe apoiando o filho, fazendo falcatrua, né? Enganando o marido, ajudando o filho a enganar o próprio marido dela, e aí tem aquela história toda e Isaac abençoa Jacó, dá a ele a bênção paterna de que de você que vai vir isso, você que vai ser o abençoado. E gente, você fala assim, mas ele podia cancelar tudo, ele podia falar, não, isso para a nossa sociedade que um Deus te abençoe não significa nada. Naquela época, se o pai punha a mão sobre você e fala, eu digo isso, não tinha mais como tirar. Era uma bênção dada e era dado só uma vez. Então isso era algo extremamente importante naquela sociedade.
Aquilo não era brincadeira, ninguém falava, Deus te abençoe de qualquer forma. Isso era um ritual familiar. Era o momento que o pai está transferindo, eu estou colocando você como o chefe da família, porque eu não tenho mais condições de dirigir a família. E toda a família, ninguém vai questionar, não, mas eu acho que o pai não devia ter feito isso. Ou eu não concordo. Não é isso. Né? E você vê isso até mais pra frente, se você for ver lá o Gladiador, o filme, e ver a hora que no começo do filme lá que o imperador quer passar o poder pro cara lá, ali você vê um evento extraordinário de haver um golpe militar, né, que está na moda falar de golpe militar, um golpe militar para mudar a história, mas quando o imperador falou, é isso, não tem como voltar atrás. Você vai ver isso lá com Daniel, quando o rei colocava um decreto, ele não tinha como voltar atrás, apesar de ser rei. Porque naquela época existia palavra, e palavra não se voltava atrás. Então não tinha assim, não, eu falei, mas eu queria voltar atrás. Não se voltava atrás. A bênção foi dada, tá? Dona Emma. Se lida hoje na capelania com bastante pessoas pentecostais. E quando você fala uma coisa, você deseja uma coisa boa, a pessoa geralmente fala, eu recebo. Seria mais ou menos isso, valorizar a palavra de bênção que você está dirigindo a outra pessoa? Eu não diria que fosse isso. A minha preocupação com isso é o seguinte, até tipo, profetize sobre seu irmão, ou dê uma palavra de bênção. Você deve falar, Deus o abençoe, e você tem que desejar realmente que Deus o abençoe. A gente tem que praticar isso, fazer isso. E talvez esse eu receba, a pessoa na sinceridade dela, tipo assim, eu realmente estou, que Deus faça isso. Aí é o perigo de fazer outra coisa, o pessoal falando, eu profetizo que você vai ter uma semana abençoada. Tipo, você recebeu uma palavra de Deus, Deus falou seu coração, e você está falando de Deus, porque como eu vou ousar dizer que eu profetizo? Quando eu estou falando eu profetizo, eu estou dizendo, eu estou falando em nome de Deus. Se eu estou dizendo que estou falando em nome de Deus, eu tenho que ter plena convicção de que realmente Deus falou isso. Porque pode acontecer o que aconteceu com o Natan e Davi. Davi falou assim, eu estou pensando em construir um templo para o Senhor. O Natan, não, Deus te abençoe. Eu profetizo que vai ser um sucesso esse templo aí. Tá? E Deus falou assim, eu não mandei você falar nada disso. Volta lá e fala para ele que ele não vai construir o templo. Então, eu vou falar assim, mas profetizar a bênção, profetiza a bênção, parece positivismo. Principalmente usar a palavra profetizar é uma coisa muito séria. Você está falando, estou profetizando, você tem que realmente ter convicção disso. Senão eu banalizo, eu profetizo para vocês vão ter uma semana muito legal, viu? E aí? Aí que eu tiro o valor da palavra. Aí que eu minimizo e troco ela por qualquer coisa. Isso é perigoso, a gente não pode fazer isso. Então, exatamente. Profetizar é muito fácil. Eu posso falar assim, Deus tem uma grande obra na sua vida, viu, dona Emma? Essa é a profecia básica, né? Todo mundo, Deus tem uma grande obra na sua vida. Né? Eu chuto muito bem, isso aí não tem como errar, né? Eles falam, né? Sim, a gente tem. Exatamente. Gente, já estourou o nosso tempo, né? Nós vamos ter que parar aqui. Eu tinha pequena ilusão de que nós íamos até o capítulo 50. Eu sou muito ingênuo mesmo, né? Nós vamos continuar, tá? O panorama. É que Gênesis é muito intenso. Eu creio que Êxodo também tem muita coisa, mas nem tanto. E a gente vai continuar então semana que vem. Nós paramos ali no capítulo 27. Depois a gente vai a partir do capítulo 28. Eu tenho a ingênua impressão de que vamos até o capítulo 50 na próxima aula, tá certo? Mas tem muita coisa realmente a se ver e é bom a gente entender o porquê a história está acontecendo e como ela está acontecendo. Tá? Esse é o panorama, entender o fluxo dessa história. Depois a gente dá uma olhada como um todo e vai para o próximo livro. Vamos terminar então? Vamos ficar em pé.